Outro distúrbio é a compulsão alimentar. A pessoa que apresenta a compulsão alimentar, ela acaba descontando seus problemas no alimento. Então ela não consegue ter um controle. Normalmente está ligado com ansiedade. Então se eu estou ansioso para fazer uma prova, ou se eu estou ansioso porque eu vou a algum local. E quando eu falo aqui ansioso, eu estou falando de ansiedade negativa, tá? Porque existe ansiedade positiva. Estou falando daquela ansiedade que me dá medo. Então, o que é que eu faço? Acabo comendo mais do que eu deveria. E isso vai fazer, obviamente, com que eu engorde e também acabe obtendo alguns problemas, seja vasculares, ou seja, cardíacos, né? Relacionado ao colesterol, a diabetes, enfim. Então, lembrando que na compulsão eu desconto os meus problemas, todas as minhas frustrações na comida, pois na comida tem substâncias que dão a sensação de prazer. Um exemplo, se eu estou triste, eu como um chocolate ou um sorvete e me dá aquela sensação de bem-estar, só que é uma sensação momentânea. Então, naquele momento eu senti isso, mas passa. Então, o que é que eu faço? Como mais e mais e mais e mais. E isso, ao longo prazo, vai te dar um problema muito grande. Nós temos também a ruminação, que essa é um pouquinho nojenta, mas tem que ser dita. Não é tão comum. Quando eu falo de ruminar, já viu uma vaca ou um boi? Sabe quando eles estão lá comendo um capinzinho, o alimento deles? Eles engolem o alimento e posteriormente eles fazem o quê? Voltam aquele alimento para a boca. Basicamente vomitam na própria boca e depois mastigam novamente e engolem. Isso acontece com algumas pessoas. Elas acabam comendo o alimento, depois fazem esse processo novamente de voltar o alimento para a boca, mastigar e engolir novamente, certo? Isso é chamado de ruminação. É um problema psicológico porque nos animais tipo a vaca, o boi, eles precisam fazer isso. Por que eles fazem isso? Para obter a maior absorção dos nutrientes, porque o sistema digestório dele não é tão complexo quanto o nosso. Já o nosso não, a gente comeu, o nosso intestino, ele vai fazer todo o trabalho de absorção, certo? Então a gente não precisa ruminar, eles precisam. E por último, nós temos a obesidade, que é muito comum hoje em dia. Algumas pessoas não consideram a obesidade doença, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, é sim um problema, é um distúrbio alimentar, onde há uma grande quantidade de gordura no nosso corpo. Isso vai ter severas consequências, seja na locomoção, seja na questão cardíaca. Uma pessoa que tem obesidade, é muito comum ela sofrer com problemas cardíacos, diabetes, pressão alta, colesterol alto, diversos outros problemas também, tá certo?